Quando falamos em vícios, é comum as pessoas pensarem em álcool, drogas ou jogos de azar, por exemplo. Mas existem outros tipos de vícios. Vícios que são tão letais para a nossa vida quanto esses, que são chamados vícios emocionais. Nesse vídeo eu vou te explicar o que eles são. Como que eles fazem com que as pessoas cometam os mesmos erros repetidamente e os mesmos comportamentos que elas não querem? E o mais importante, como se livrar desses vícios emocionais? Pessoas com vícios emocionais estão sempre habituadas a terem sentimentos negativos, como por exemplo reclamar, se estressar ou ficar triste, por exemplo. Assim como qualquer outro vício, eles têm a necessidade de experimentar as suas emoções negativas causadas pelo vício. Isso porque, mesmo sendo negativas, essas sensações elas promovem bem-estar para o organismo e para a mente dessas pessoas. Não se engane, todo ser humano possui algum tipo de vício. Entre os vícios emocionais mais comuns estão pessoas que são viciadas em problemas. Talvez você deva conhecer pessoas viciadas em problemas. Que são aquelas que, mesmo estando tudo bem, elas arranjam uma forma de encontrar um problema na vida dela, qualquer que seja. Existem também pessoas viciadas em brigas. Pessoas viciadas em brigas, quem nunca achou aquelas pessoas que brigam por qualquer coisa, seja no trânsito ou por qualquer motivo besta. Elas nem sequer tentam não brigar. Elas, pelo contrário, a mente está o tempo todo tentando aumentar o problema para que a briga aconteça. Tem também pessoas viciadas em abandono. Aqui no abandono você pode considerar traição também. Pessoas viciadas em abandono ou traição geralmente procuram parceiros que tratam elas mal, sejam homens ou mulheres, que as abandonam. Elas vivem constantemente com medo de serem abandonadas e com medo de serem traídas. E isso, mais uma vez, causa um sintoma positivo para elas. Então, se a gente pensar por que afinal existem pessoas que são viciadas em coisas tão ruins? Afinal, você pode argumentar que vício em álcool ou em drogas, elas te dão alguma coisa em troca, por mais que sejam ruins, não é verdade? Elas te dão algum tipo de relaxamento ou de desconexão com o momento atual. Já esses vícios emocionais, eles não parecem fazer o menor sentido, não é mesmo? Quem é que é viciado em sofrer? Onde que está o prazer nisso? Na verdade, fazem sim muito sentido com a nossa biologia. A pessoa que é viciada emocionalmente, ela precisa constantemente experimentar as mesmas sensações e geralmente elas são negativas, mas elas provocam uma resposta orgânica liberando uma série de neurotransmissores que promovem uma espécie de satisfação para o organismo e para a mente. Para entender melhor, pense numa pessoa que está constantemente estressada. Ela está habituada a viver sob pressão no trabalho, por exemplo. Então, todos os dias ela libera adrenalina e o cortisol que é o hormônio do estresse. E daí, finalmente, ela relaxa, como se ela tivesse consumido a sua própria droga. Para cada sentimento que o ser humano tem, o corpo produz uma química proporcional. Pessoas que apresentam vícios emocionais nem sempre sabem que estão agindo dessa forma. Elas geralmente não entendem o que acontece. E mesmo assim elas se expõem constantemente a essas situações. Situações essas que agora nós sabemos liberam esses neurotransmissores que provocam a sensação de satisfação, mesmo com um comportamento negativo. O viciado em briga, por exemplo, ele vai brigar mentalmente com pessoas quando ele estiver almoçando, por exemplo, sem nem perceber, porque isso está, na verdade, dando algum prazer a ele.
Esse comportamento ele não surge de uma hora para outra. Na verdade, ele acontece da mesma forma como os demais vícios, pela exposição constante a essas situações que provocam emoções e sentimentos, gerando respostas orgânicas positivas. Isso pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, mas ela tem um marco muito importante na nossa infância. Assim como no vício químico, a parte mais importante é da pessoa entender que ela é uma viciada, que não existem culpados pelo que ela sente, que não é culpa do trabalho, nem da família, nem do dinheiro, nem do relacionamento. Ela tem uma disfunção. Ela tem o prazer por sofrer. E quando a pessoa realmente entende isso, o primeiro grande passo já foi dado. Mas só entender a causa ela não vai resolver o problema. Por exemplo, a gente faz uma terapia e você entende que o seu pai te tratava mal ou tratava mal a sua mãe e hoje você é uma pessoa viciada em relacionamentos que te tratem mal. Esse é o primeiro passo, mas não é essa consciência por si só que vai resolver os problemas. Os hormônios viciantes ainda percorrem o seu corpo. Então é necessário acabar com esse ciclo vicioso que acontece dentro de você. Assim que você trabalhar o autoconhecimento, entender os seus vícios emocionais, o segundo passo é o controle das emoções. Existem diversas formas de procurar controle emocional, desde o coaching até terapias como o TCC, e eu, é claro, recomendo a hipnose, que através de uma técnica conhecida como ressignificação, podemos enfrentar a forma que você vê o seu eu do passado e reescrever como você quer moldar o seu eu do futuro. Eu sinceramente espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, já sabe, curte, comenta, compartilha. Assim você deixa esse vídeo chegar até pessoas que estão precisando dessa informação. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.